Amados, boa noite. Constitui sempre para nós uma grande bênção os nossos encontros de estudos sobre o Consolador, visto que, com ele, com esses estudos, estamos cada vez mais seguros da nossa caminhada. Vocês vão percebendo que as preocupações, as neuras, os medos vão desaparecendo. E vamos cada vez mais nos fortalecendo nessa maravilha, nessas bênçãos. Então, como sempre, que Jesus abençoe você, abençoe sua reencarnação, sua caminhada, abençoe os seus familiares abençoados, abençoe o seu lar, abençoe todos que te cercam, abençoe o seu trabalho santificante. A tudo, tudo, tudo. Que assim seja. Nós, cada vez mais, com essas leituras fortalecedoras, nós vamos realmente ganhando uma esperança maior em dias melhores, sim, sempre. Não há possibilidade de se estarmos juntos do Mestre Jesus, se estarmos com Ele, titubearmos na nossa caminhada. Preocupação com o quê? Porque tudo passa. O que mais? Medo do quê? Da morte? A vida continua. Então, a nossa preocupação tem que ser com essa fala de Jesus sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Constitui grandes bênçãos quando entendemos isso. Vamos apostando mais na nossa vida, na continuidade de tudo. E colocando em tudo disponibilidade de auxílio ao próximo. Tá bom? Boa noite, Gláucia, linda, muita luz. Estela, bonita, boa noite, a Estela. A Gláucia de Guaratinguetá. A Estela é aqui de Jundiaí. Oi, filha amada. Hoje você não foi dormir cedo, né? A gente cansa, né, filha? Rosângela, amada, boa noite, querida, boa noite. E nós temos hoje grandes falas do Consolador. Estamos em O Livro dos Espíritos. Aliás, nós pedimos as obras básicas para a editora Candeia e nós adquirimos para a Livraria Espírita, a nossa livraria André Luiz. O Evangelho está disponível, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Quem não tem é baratíssimo. E precisa ter e acompanhar quem quiser, não é? Vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, esse livro é dito em 4, na parte 2, nós estamos aqui vendo escolhas das provas antes de reencarnarmos. Quase ninguém
pensa nisso ou imagina que fez grandes propostas de resgates, de cumprimento de dívidas. Nós pensamos assim, nada, não é? Muito bem. Não podemos esquecer. Olha, veja bem. Estamos na 56ª lição. E eu preciso avisar também que dia 12 vai estar conosco um rapaz de Jales, o nosso querido Gandolfo, que fará uma palestra musicada. Ele está percorrendo, fazendo um tour aqui por essa região e na segunda-feira vai estar conosco. E também lembrarmos que domingo acharam por bem colocar o Dia dos Pais, não é? Então, aquele que tem seu pai ainda encarnado, que bênção. Cumprimente, abrace. E aqueles que estão na pátria espiritual falam, minha bênção, meu pai. Eu te amo, meu pai. É muito importante. Vamos lá, então, para a questão 266. Vamos lá. Está lá, nós estamos vendo a escolha das provas. Você tem que pensar em você, na escolha que você fez. Nesse pai, nessa mãe, nessa empregada, nesse filho, nessa filha. Você se programou. Então, aqui, nós estamos falando disso. A escolha das provas dos espíritos. Muito bem. Na questão 266, nós vamos ver lá. A pergunta claríssima. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Depende, né? Depende. Imagina conosco, estamos lá, aí eu começo, o que eu vou fazer? Eu quero voltar, eu preciso voltar, mas o que eu vou fazer? Então, resposta. Então, parece que a gente escolhe provas mais fáceis. Para vós, sim, mas para o espírito, não. Se ele tiver que fazer um resgate necessário à sua evolução, ele vai fazer. Entende? Aí, os espíritos dizem, quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Porque se perguntarmos para nós agora, encarnados, o que você quer ser? Fica fácil, não? Fica fácil. Mas, dependendo da caminhada que estamos fazendo agora, das nossas falhas, das nossas mazelas, dos nossos equívocos, não? Morais, principalmente, da ausência da caridade, de uma série de coisas, na espiritualidade vamos pensar diferente. Vamos primar, não é por aquilo que é menos penoso, não. Porque senão nós não teríamos pessoas com deficiência física, deficiência mental, nós não teríamos pessoas excepcionais, não. Entende? Na espiritualidade, a gente vai refletir e vai esquecer das ilusões da Terra. E aí, fazer uma excelente proposta.
E aí eles explicam ainda. O homem sobre a terra é colocado sob as influências das ideias carnais. Ele não vê em suas provas senão o lado penoso. E é por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, contudo, o espírito compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. Então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Então, veja como na matéria pensamos de um jeito, como espiritualmente vamos verificar tudo que não fizemos ou que equivocamos e vamos tentar consertar. Oi, Deise, linda, você está em Bitinga ou já está aí longinho no Rio de Janeiro? Tá? Linda, um abraço para você e para o seu Paulo. Então, o espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, quer dizer, a sua evolução espiritual. Não interessa. Lá pensamos diferente. E aí você imagina assim, quantos problemas que nós temos hoje, quantas famílias desestruturadas, que às vezes numa família excelente, pai e mãe bondosos, nasce um filho que vai para a droga, que faz o que não pode. E que é isso? Por que esse pai, essa mãe escolheu isso? Não? Outras vezes nós comentamos, uma família paupérrima, de barraco, pai bêbado, mãe drogada, nasce um lírio, uma criatura do amor, que todo mundo gostaria que ela tivesse na sua casa. Então, a doutrina da liberdade, que é o Espiritismo, na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar, deixa de parecer extraordinária, se se considerar que os espíritos desprendidos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente do que pensamos agora. E assim, depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreende o que lhe falta ainda para a sua evolução. Oi, Marisa, linda, lá de São Paulo, não? De São Bernardo. Um beijo, linda. Então, não temos, por exemplo, aos nossos olhos todos os dias, olhando escolhas que cada um fez, que faz o homem que trabalha na parte de sua vida sem trégua, sem descanso, sem reunir haveres que lhe garantam bem-estar, senão de uma tarefa que ele se impôs só para trabalhar para comer e beber. Pensa comigo, hoje eu vi e eu gostaria, estava na internet, naquele lugar fala Rios, não? E o Divaldo Pereira Franco, que ele estuda o livro dele de domingo, recebendo homenagem do clero da Bahia pelo trabalho edificante que ele fez durante os 97 anos.
Não tem ninguém que você saiba, ninguém, que tenha executado um trabalho dessa benemerência até aos 97 anos. Pode procurar onde você quiser uma linda homenagem a Gláucia de Esquivel. Porque, e o Divaldo disse bem, ele agradecia, porque nós podemos, nós aqui da nossa família espiritual, ter ideias diferentes com referência à religião, mas o respeito para com todos é primordial, é essencial, não tem diferença. O Divaldo disse isso. Agora, veja bem, ele escolheu essa prova, ele escolheu. Eu conheci o Divaldo jovem, e então, veja bem, 97 anos praticando o bem, divulgando a doutrina em todos os países internacionais, no Brasil inteiro, não? Então, que criatura abençoada, que prova que ele escolheu, maravilhosa. A mesma coisa, nós temos dito, das personagens importantes. Aí nós colocamos, a Gláucia me ajudou, da Alzira Darmes, da irmã, da Teresa de Calcutá, da irmã Dulce, eu falo da Dona Aparecida Conceição, tantos, e o Chico Xavier, com mais de 450 obras. Gente, não é fácil. E gosto de falar isso, porque é uma psicografia mecânica. Não é sentar no computador e falando, achando que o espírito está falando, não. É o espírito pega o braço da pessoa e vai, vai, vai. Veja cada escolha e veja a sua. Veja da nossa família espiritual. Vocês estão entendendo um monte de coisa. E eu acredito que esteja botando em prática. Então, aí, explicação de Kardec. Nessa questão, todos os espíritos dizem que no estado errante, quer dizer, na pátria espiritual, buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. E nós, com uma preguiça imensa de ficarmos, às vezes, 1 hora estudando, não é? Quantas pessoas começam a missa, eu não vou, não frequento, vocês conhecem, mas às vezes sai na metade da missa, não espera nada. Quantos outros vão na igreja evangélica, tá lá, entra atrasado na metade dos cantos. Por quê? Não pode. Porque é o seguinte, reservar um momento na semana ou 2 para Jesus é de mais importante. Não tem para ninguém. E não tem por que reclamar. Faça sempre uma programação. Escreve lá na sua agenda. Entende? Então, veja bem, isso é importante para nós, da nossa família. Todos os espíritos dizem que na pátria espiritual buscam. Ele vai conhecer as suas outras reencarnações. Os inimigos do passado, o que fez de errado, o abuso dos homens fizeram com as mulheres na época da França, na época de ouro da França, da prostituição absoluta. Vai ver tudo. E aí, o que mais? Estudam. Eu tenho avisado, a Joana e a Amélia Rodrigues conversaram para a Amélia fazer a série que ela está fazendo. Então, se quem tem preguiça de estudar, se prepara, porque vai ser assim. Estudam, observam para fazerem sua escolha. Aí, eu acrescento para vocês. Eu fiz certo.
eu tenho certeza que eu queria ter família, que eu queria ser professora, que eu queria nascer num lar espírita, de pessoas mais do que você pode imaginar, simples, 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 uma pobreza ínfima, mas amores. Eu escolhi, porque a caminhada que estou fazendo até os 85 anos segue isso daqui. Eu nunca titubeei, eu nunca fiz outras escolhas. É aquilo, é aquilo. Aí você imagina você que está me ouvindo gostoso aí. Imagina que escolha você fez. E se tem tropeços do caminho necessários à evolução espiritual. Não é porque Deus te abandona, não. Não. Por quê? Conversando com meu filho mais velho, que veio hoje ter conosco, é uma felicidade, o Geraldo Filho. Veja bem, a gente precisa só agradecer, sempre. E então, tem isso. Seguir, perseverar, prosseguir, entende? Tem isso. Aí, ainda o Kardec diz, não buscamos frequentemente, durante anos, a carreira sobre a qual fixamos livremente nossa escolha, porque a cremos a mais apropriada para os objetivos do caminho. Tem pessoas, tem espíritos, tem pessoas encarnadas que optam, por exemplo, vou fazer odontologia, mas não gosta, não quer atender o cliente, fica com medo, fica com dó. Acho que não é bem isso que eu quero. Mas será que foi essa a programação? Será? Muito bem. E aí? Médicos. E aí? Faz de conta, atende, vai para o SUS, vai isso, vai de... Será que é isso? Então, cada um que está me ouvindo, pense bem. Porque aqui, ó, veja, ele fala, isso frequentemente, durante anos, nós procuramos fixar na carreira que a gente gostaria de perseverar. Porque se você optou e está cumprindo o certo, não tem cansaço, não tem preguiça, não tem falta de tempo, não tem porque eu não sei, vai. Mas aonde você acha esse tônico para prosseguir? Jesus. Não tem outro. Não tem espírito que resolva o seu problema. Não tem Jesus que resolva o seu problema, nem Deus que resolva o seu problema. O problema, quem resolve é você. Você tem que fazer a sua parte com determinação. Com tudo. Referente à doença, referente à família, referente à profissão, a tudo. A escolha é nossa. É lindo, não é? Vamos em frente. Então, e se fracassamos numa profissão, procuramos outra. Quer um exemplo? Da Valdeira é isso. Me aposentei em 85, pronto, cumpri 30 anos de magistério nas escolas, desde o primeiro ano até o segundo grau, coisa e tal, né? Português, tá. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Ibitinga é a terra do bordado. Vou começar. Nossa, comecei afoitamente. Abri uma loja na frente da minha casa, abri uma loja da José Custódio, abri uma loja da Galeria Malvina, abri uma loja em frente da rodoviária e abri uma loja em Guaratinguetá. Parou aí? Não. Tinha fábrica aqui em casa. Onde estou falando, trabalhavam 16 pessoas. Muito bem. E fora as feiras. Conheci o Brasil de Rondonópolis para baixo, fazendo feira do bordado. Muito bem. Fiquei por aí uns 4, 5 anos e falei, não é isso. E meu marido me ajudava dirigindo o caminhão, tarará. E um dia,
depois de um cansaço lá no Paraná, no Parque Barigui, ele disse assim para mim: ah, mulher, quando você morrer, eu vou botar em fogo em tudo. Eu não sei comprar, eu não sei fabricar, eu não sei vender. Falei, ah, é? É, então tá bom. Não vou esperar morrer, não, vou botar fogo já. Acabei com tudo. Por quê? Não era a minha proposta. E o que aconteceu depois? Voltei às lides socioeducacionais. E aí abre um projeto, abre outro projeto, abre outro. E é o que eu faço até hoje. É isso que está aqui. Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? Uma boa coisa, se você não faz, faça. E eu faço, porque senão não lembro. Hoje tem que tirar sangue, tem que estar em jejum, tem que ir na farmácia, tem que... Entende? Tem que estar, a agenda está bonitinha. Depois que compro, faço uma cruzinha vermelhinha, bonitinha. Então, se a gente se organiza para o dia a dia, por que não se organizar para a vida? Não deu certo aquela profissão, muda. Não dá, muda. Vai chegar uma hora que você encontra o que você quer ser. Você não tem espírito que fala, você tem que ser professora, você tem que ser enfermeira. Não vai ter, gente. E isso é bom, porque muitas pessoas ainda acreditam nessas provas e vão em algum lugar, paga. O que você acha que esse... Não tem para ninguém, não é? E aí, chegando conosco, a Silvia Carline, linda, maravilhosa, a Vanessa Prado, boa noite, família maravilhosa. Todo mundo vai entendendo disso e por que estamos no planeta. Mais uma coisa que eu não posso deixar de esquecer, não posso esquecer. Você só fica na dimensão espiritual por determinação de Deus. Se você for útil à humanidade, eles não têm pressa de levar você para a pátria espiritual. Não. Mas se você não está fazendo nenhum benefício para o outro, pode dar uma doença, tchau e benção. Por quê? Está ocupando espaço. É lógico isso, entende? Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito, se não fases, períodos e dias de sua vida espírita, que é, como sabemos, sua vida normal, uma vez que a vida corpórea ela é transitória e passageira. Pense comigo, eu já falei para vocês, eu tenho certeza que a minha opção foi essa, e acabou. E é por isso que a gente é extremamente feliz. Não tem neura, não tem, não dá tempo, não, vai dando tudo certo, tá? Essa questão está claríssima, porque quem não gosta de estudar, chega lá e fala, e agora? Eu não fiz isso, eu preciso voltar a fazer. É assim que acontece. Na 267, a pergunta é, poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Aí vamos supor, eu hoje, o que eu gostaria de ser na outra vida? Vamos ver a resposta. Os espíritos dizem, seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente. E é nesse estado que faz sua escolha. Exemplo, a gente tem que fazer força de hoje ser melhor do que ontem.
E amanhã ser melhor do que hoje. Isso é proposta, tem que ser. Vamos supor, agora, encarnado, vocês, a nossa família, o que eu quero ser na outra vida? Eu ainda quero ser professora. E eu ainda quero trabalhar no socioeducacional. Eu quero, entende? Eu quero essa parte. Outro fala, eu quero ser político, porque sendo um prefeito, uma prefeita, eu posso realizar as coisas. Vai tentar. Mas chega aqui na matéria densa, o poder, a ambição, o dinheiro fácil, vai mudando a roteira do político. Pensa bem, porque a proposta do político é para auxiliar o campo, uma Secretaria da Educação, da Saúde, socorrer os pobres, projetos e projetos. Mas escuta, estão fazendo isso? Será que estão corretos na proposta? Se não estiverem, vão ser o quê? Excluídos, andarilhos, desamados. Vão escolher isso, amores. É difícil. É a pior passagem para se fazer. Entende? Então, aqui eles dizem assim, poderá o Espírito fazer a sua escolha agora? Então, pensar um pouco, né? Resposta. Seu desejo pode ter influência, vírgula, dependendo da intenção. Ah, mas é porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque assim, professor, não dá. Eu quero ser advogada, juiz de direito, sei que lá. Ah, é? A intenção, se for essa, como espírito, você fala, não é isso que eu quero. Vai mudar. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente. E nesse estado, faz outra escolha. Porque é difícil, mas como na matéria, você pensa de um jeito. Na espiritualidade livre da matéria densa, você pensa diferente. Você quer a sua evolução. Você tem certeza que precisa disso, não? E aí, os espíritos ainda dizem, mas, ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material. Porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Então, importante a gente lembrar umas coisas. Hoje, faz exatamente 73 anos que eu sentei a primeira vez no cinema com meu marido, eu tinha 12 anos e meio. Aí eu pergunto, mas por que eu estou com ele há 73 anos? Proposta, não tem jeito. Mas ele foi só santinho? Não. Mas aí vem a paciência, a tolerância, a resignação, o perdão. Quando a coisa não vai bem, então o casal fala, tá bom, tá tudo bem, vai assim, mas você tem que fazer o seu caminho. E foi o que eu fiz. Marido, olha, eu vou estudar. Acha? Pô, e aí fui. Aí ele foi atrás. Então, eu conto para vocês por quê? Porque é isso que ocorre. Então, nós temos momentos agora que você vai pensar, o que eu quero ser na outra vida? Porque nós somos ainda imperfeitos. Nós estamos na metade do caminho. Tem uma grande coisa para trabalhar. Muito bem. Então, às vezes, conversando também com meu marido, eu quando voltar na outra vida, marido, eu quero vir com você. Aí ele fala assim, eu vou pensar. Tá vendo? Então, é tudo assim, num diálogo fraterno. Você vai fazendo proposta, quer, não quer. Não sei depois lá o que eu tenho de compromisso com outras pessoas que eu abandonei, que eu desprezei. Não sei, é outros 500, não é? Muito explicado isso, muito bem explicado. Nos leva a uma reflexão séria. Sempre assim, nada acontece. Você
não está em nenhum lugar por acaso, você está sempre com a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. E se não está, é porque não tinha que estar. Não tinha, entende? Vamos embora. E aí, ainda tem uma pergunta dentro dessa que o Kardec faz. Muitas pessoas desejam grandezas, riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova. Resposta dos espíritos. Se você, na pátria espiritual, eu quero ser milionário, Elon Musk, eu quero ser. Entende? Por que isso? Tem que ter uma proposta. Aqui vai explicar o espírito. Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhe as vicissitudes. Por quê? Porque, gente, não sei, as pessoas que têm muito dinheiro, se elas não tiverem um coração abnegado, elas podem estacionar no progresso evolutivo, entende? E, se não usar, porque a riqueza, a fortuna, o poder é para você auxiliar os outros. Se você for para pensar só em você, na outra você tem que resgatar o que você não fez. Então, isso é coisa da matéria. O espírito não tem essa necessidade, nem pensa isso. E aí, para o indivíduo que tem uma fortuna absoluta e não faz um bom uso, ele também sofre. Por quê? Tem medo que o dinheiro acaba, fica preocupado que os outros roubam, fica preocupado quando morrer, como é que vai dividir a herança. É dificílimo, entende? Aí quando você vê uma criatura como, vamos lembrar aqui do Ayrton Senna, um coração bondoso, dedicava, tem lá a Fundação Ayrton Senna, tem isso, coisa e tal, ajuda. Tem jogadores de futebol que ajudam instituições. É tudo, você entende? É o espírito nobre. Veio rico, afortunado para isso. E o pobre? E nós, que não temos essa, melhor ainda. Por quê? Dai de graça o que de graça recebesse. Repartir o seu pão com os outros. Reparte a sua mesa com o outro. É muito lindo, entende? Impressionante isso, não? Quando eu lecionava no sítio, na zona rural, eu dormia na casa dos funcionários lá do sítio, que era longe da cidade. De tarde, o homem só lavava os pés, fumava o cigarrinho dele, ficava na porta, nós íamos dormir, Pai Nosso que está no céu, todo mundo rezava. No outro dia, aula. Entende? Era feliz, não tinha problema. Vamos em frente. Na 268, mais duas só. Vocês entenderam bem. Agora eu posso pensar, eu quero ser professora na outra vida. Mas como que eu vou ser, Vanderlei? Como espírito, tem que pensar, eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer, se vai fazer, proposta, vai. Se não vai fazer, outra coisa. Na 268, até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar. Oi, Rosilinda, boa noite. Então, veja bem, a pergunta é clara. Por quê, gente? Já falamos em outras aulas. Nós somos criados simples e ignorantes e caminhamos à perfeição. Essa é a ótica de Deus, que é o Criador. Muito bem. Eu sempre digo que estamos ainda na fase, na metade do caminho.
imperfeitos ainda. Nós não somos perfeitos, nós não somos o Chico Xavier, nós não somos uma Irmã Dulce, nós não somos Dona Aparecida Conceição, não somos ainda. Nós fazemos as coisas de acordo com as nossas possibilidades, etc, etc, etc. Não é, sabe, ter duas roupas igual Teresa de Calcutá e trabalha. Não é, entendeu? Vamos lá. Até alcançar, porque aí nós caminhamos daqui a milênios a espírito puro, perfeito. E aí, nós temos, para alcançar isso, nós temos que ter provas, muitas provas, suportar muitas dores. Resposta: sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Perdeu o emprego, desesperado. O marido não colaborou quando é separado e tem que educar o filho, fica apavorado. O que mais? Está lecionando, não vê a hora que o sinal bate, porque eu não aguento mais essa classe. Espera, fica desesperado para sair do emprego. É a faxineira que tem que trabalhar 8 horas, que é o combinado, mas quando está faltando 2 horas, ela fica louca para ir embora. Então, a pergunta é: após alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem provas a suportar? Então, se ele já melhorou, tem provas ainda? Sim, mas elas não são como as entendeis, como as atribulações da matéria. Ora, o espírito, nós, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, pois tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, constituindo em quê? Em ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Gente, é uma fábula isso daqui, entende? Mesmo que a criatura, vamos pensar que o Divaldo, que está na Berlinda aí, que foi homenageado, ele deixou toda a beleza dele, a mocidade dele, a sexualidade dele, tudo, para cuidar dos outros. Veja só. E ele não viu isso como uma prova, tenho certeza. Ele viu isso como uma benesse, está com 97 anos. Amado, absolutamente amado. E assessorado pela espiritualidade, mas as escolhas são dele. Tudo que ele fez na vida foi escolha dele. E nós temos as nossas. A última questão da noite, pelo amor de Deus. Entenderam, não é? A 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Então, Valdeirês, eu escolhi ser professora. Mas será que eu me enganei? Ele pode se enganar? Resposta: olha, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Olha, é importante isso. Por isso que nós temos, sim, péssimos políticos, péssimos médicos, péssimos professores. Por quê? Porque não gosta do que faz, não cumpre a realidade espiritual da coisa. Eu, quando converso em reunião com os nossos professores e monitores, eu digo: vocês não estão trabalhando menininho de carne, vocês estão trabalhando almas, para não falar espírito, almas. Pensa nisso. É amor que tem que dar, é com amor. Então, aqui, se o espírito pode enganar-se quando escolher uma prova, pode escolher, sim, uma prova que está acima de suas forças, e então cai. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Tem pessoa que fala:
Eu não vejo a hora de aposentar. Eu não... Para quê? Fazer o quê? Eu pergunto. E isso? Ficar vendo televisão, sentado no sofá, esperando a morte chegar? Não pode, gente. Então, nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Olha que interessante. Só gosto de falar de mim porque dos outros não pode falar. Se eu escolhi essa profissão de professora, então ligou ao sócio educacional, vou. É isso que eu quero. Mas se eu fosse péssima no cumprimento das minhas obrigações, eu iria pedir lá na pátria espiritual uma nova existência para reparar o tempo que eu perdi agora. Reflitam comigo, refaçam suas ideias, pensem em suas profissões, porque é muito importante, eu digo assim para as funcionárias aqui de casa, é muito importante ser uma faxineira feliz, ser uma cozinheira feliz. Por quê? Para o bem delas, a evolução delas, serem amadas e amar. Amar o que faz. Gente, precisamos de todos, do lixeiro, do sapateiro, da merendeira. Não tem. Estamos sempre precisando um do outro, entende? Esclarecedor foi a noite de hoje. E vamos repensar. E não vamos parar no caminho. Que ninguém da nossa família espiritual aqui está caindo nos pedaços. Todo mundo lindo, maravilhoso. Já opta por continuar em alguma outra coisa. Tá bom? Vamos para o nosso, paramos aqui, vamos para o nosso evangelho, que é ditoso demais, entende? Nós estamos no capítulo 6, Consolador Prometido, que é o Espiritismo, e nós vimos a fala de Jesus, que ele enviou essa fala, e nós estamos completando um item, aí vem advento, deixa eu ver aqui no meu caderno, advento do Espírito de Verdade. Então, nós terminamos o item 5, vamos para o item 6 e 7. Então, advento do Espírito de Verdade, a gente já falou, que a terceira revelação é o Espiritismo. Porque Jesus achou necessário, novamente, falar das coisas, as quais ele falou por parábolas, agora mais esclarecedoras. Só isso. E mandando amar o primeiro mandamento, instruir, vá aos livros, vá à busca. Não precisa falar para os outros, vá você, nossa família linda aqui. E a prática da caridade. E aí, no item que completa o advento do Espírito da Verdade, no item 6 desse capítulo, esse Espírito de Verdade, em 1861, que a gente crê pela fala que é Jesus, ele diz, agora presta bem atenção, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Quer dizer, tem problema? Tem obstáculo? Tem. Mas aí o que entra? A paciência, a tolerância, a resignação, a esperança de dias melhores. É doente, trabalha a fé, pediu, obtereis e vai. Então, ele está falando, vem ensinar e consolar aos pobres deserdados, que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem
porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Foi quando ele foi orar e pediu para 2 apóstolos ou 4 ficarem ali. Ele queria ficar sozinho. E aí então vem o Judas com os romanos, tudo coordenado pelo Sinédrio, e Jesus é preso. Aí o Pedro decepa a orelha de Malcos. E Jesus só acabou. Assim mesmo foi preso. Aí, ó, a dor ele sentiu também no Jardim das Oliveiras. Sim, sabia o que ia acontecer com ele. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Por isso que cada um de nós tem um espírito ou um anjo da guarda protetor. Um dia vamos falar só disso, não sei que hora. Então, ele diz, recomenda bem. Ainda ele fala, obreiros, quer dizer, trabalhadores, traçai vosso sulco, quer dizer, traçai vosso caminho. Está batendo com o livro dos Espíritos, hein? Traçai vosso caminho. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O que você não fez ontem ou hoje, vai fazer amanhã. Tem que ter proposta. Tem que ter na agenda. Entende? Tem que ter. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, é Jesus, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar das vossas mãos, é que vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Ele disse, domingo nós vimos, depois da live eu chorei, eu não vos abandonarei. Eu não vos abandonarei. Ele está falando aqui de novo. Ele está falando que durante o sono nós teremos essa bênção. Então, ele diz, mas você faz o vosso caminho. E o que você não fez hoje, vai fazer amanhã. Ah, vai fazer, não interessa. Nada, ele continua, nada está perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores. Quer dizer, toda a nossa problemática do dia a dia, os obstáculos, que são tantos, filhos desamados, mães desamparadas, que optam pelo caminho da droga, que optam pela bebedeira, que optam... Eu não sei, gente, eu não sei. A gente vai vendo tanta coisa, porque trabalhamos com 300 crianças, então é difícil, é difícil. Você tem que mandar, não a criança na psicóloga. Nós estamos fazendo assim, nós estamos agendando as mães para irem lá, porque a problemática é muito grande. Às vezes uma mãe está com um cara, ela tem 30 anos, o cara tem 18, 19. Ela tem 3 filhos de qualquer jeito de lá, do lado de lá. E aí arrumou um filho com esse último, tem que cuidar desse último, mas não pode trazer os outros. O que faz? Fica para o mundo. Você entende tudo. Vamos em frente. Então, Jesus, mesmo para essas criaturas, ele está. Na hora do repouso, ele vem auxiliar. E aí, pode ser que a criatura seja tocada
entendeu? Por alguém. Vai, manda lá para o educandário, manda lá para tal lugar, manda, entendeu? Então, acontece isso, não tem acaso. Então, aí durante o sono, poderá surgir e germinar em vós a preciosa semente da mudança. Então, você deita de um jeito e levanta de outro. Entende? Por quê? E às vezes você levanta mal, porque você deitou mal. Você não orou, não se conectou com a espiritualidade. Você levanta mal. Ai, que vontade, não quero saber. Vamos tomando tento, porque a nossa prosa não é só aqui, é da nossa vivência também. Por isso que a gente conversa como família mesmo, não? Nada, olha que ele fala, nada está perdido no reino de nosso Pai, nem vossos suores, nem vossa miséria, nem nada, porque tudo está catalogado. E o que vai acontecer? Onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós, talvez o mais resplandecente. É o que eu falei. De repente, você vê uma classe, e aí tem um lá que é uma pérola. Você vai saber da família, é um horror. É isso mesmo. E qual teria que ser, e não é, a formação hoje dos nossos mestres? Como era há 50 anos atrás, há 60? Aquela preocupação que o mestre tinha com a criatura como ser espiritual também. Não é dou aula, estou, tchau, vou embora, não sei o nome. Número 1, 2, 3, não sabe nem o nome. Entende? Não é crítica. É que há uma aceleração do processo e as pessoas não vão entendendo que estamos só apegados às coisas materiais. E temos que pensar nas espirituais, nos valores morais. Entende? Bom, aí ele continua. Em verdade vos digo, é Jesus que fala, aqueles que carregam os seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Fazer o semelhante que gostaria que fizesse para você. E aí ele recomenda, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Porque a doutrina é consoladora, a doutrina é libertadora, a doutrina é fortalecedora, com todo respeito a todas as outras religiões, é claro. É que é o momento de trabalhar esse lado, é o momento de entender essa parte, entende? Então, isso tudo tem que se fazer, amar, instruir e pensar no outro. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os riscos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Todo mundo nos ama? Não. Mas não ama porque você é bom. Não é porque você tem, é porque você é bom, porque você é amoroso. Porque Jesus era isso. Por que ele foi crucificado? Porque ele falou só do amor, do amor. Olha que coisa. Não olho por olho, dente por dente. Não, um Deus amor. Entende? Está aqui. E ele fala, grava bem, eu estou convosco. E meu apóstolo vos ensina. Quem é o apóstolo? Kardec. Kardec estudou 14 anos. Ele não foi uma pessoa, o Espírito falou, Não tem disso. Pesquisa sobre pesquisa. É coisa séria. Por isso que dentro da doutrina espírita tem umas coisas entortadas, porque o próprio povo vai inventando o desnecessário. Vá aos estudos que não tem nada.
Hã? Tem medo, por exemplo, da macumba, não sei de quê. Escuta, mas e o seu pensamento está na positividade? Não vai chegar a nada. É instruir. Aí Jesus ainda fala, eu estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Kardec. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, que estão cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos, simples e ignorantes, para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes o artífice da vossa imortalidade. Então, está muito explicado. Aqui nós somos cativos, nosso espírito está cativo da matéria. Mas quando nos libertarmos, aí que vamos verificar quanta coisa fizemos, quanta coisa deixamos de fazer. Por quê? Por comodismo, por isso, por aquilo, por aquilo. Então, agora, uma mensagem. Entenderam o Evangelho, né, gente? Agora, uma mensagem da Joana de Ângeles, que eu gosto muito também, respeito demais. Ela faz um convite, eu vou ler por quê? Convite à oração. A oração fortalece, seja ela qual for, tá? Então ela fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. A oração é o interfone por meio do qual o homem fala aos ouvidos divinos e por cujos fios recebe as sublimes respostas. Claro, pedi e obtereis, batei, a porta vai se abrir. Ore muito, diz a Joana, a fim de prosseguires fortalecido pelo caminho da redenção, da evolução. Então, fica esse convite à oração, que é tirado desse livro aqui, já mostrei, Convites da Vida, da Joana de Ângeles e do Divaldo Franco. Linda noite. A gente aprende tanto. E começa a refletir. Tem tanto puxão de orelha, não tem? Amados, muito bom. Nossa família é linda, graças a Deus. Vamos orar, tá? Deus, bom, justo, amor e bondade. Jesus, o Mestre, o pão da vida, a luz do mundo, a videira, tudo, tudo, Jesus. Espírito protetor de cada um que aqui está. Benfeitores espirituais do planeta, da terra inteira, amados, a luta de todos tem sido muito grande, nós sabemos. Mas, amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Essa vida maravilhosa, esta reencarnação. Obrigado também pela família abençoada. Como é bom ter uma família. Obrigado, obrigado. Pelo lar, o aconchego, o canto, a alegria. Obrigado, muito obrigado. Pelo trabalho, pelo ganha-pão. Obrigado. Obrigado também por todas as pessoas que nos cercam. São tantos amores, tantos, tantos. Obrigado. Mas, Pai, eternos pedintes, nesta noite memorável, nessa noite de grandeza luminífera, nós pedimos com muita fé e amor. Abençoai a cada um que aqui está, da nossa família espiritual. E que a saúde se faça no físico,
no perispírito e no espírito. Jesus, abençoai grandemente os familiares e nossos irmãos, filhos, netos, netas, genro, nora, abençoai. O que estão próximos, distantes pelo pensamento, abençoai. Elege a nossa casa, Jesus, como um templo de amor, para que haja o bom convívio, o diálogo, o amor verdadeiro, a disciplina absoluta nos atos e atitudes. E pedimos a todos paz nos corações, paz para todos os lares das nossas cidades, paz para esse imenso Brasil. Mas, amados, olhai, fortalecei aqueles que buscam a liberdade. Tende compaixão da Venezuela, de outros países em guerra. Tende compaixão. Que a solução apareça, meu Pai. E assim você, comigo, oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma, e não os deixeis cair nas malhas das tentações materiais. A mágoa, a tristeza, a raiva, o ódio, livrai-nos desses males, egoísmo, vaidade, orgulho, porque os senhores podem, que assim seja. Que tenhamos, Ana, boa noite, meu amor, que tenhamos a excelência para o final de semana e também uma semana linda e que possamos agradecer assim de coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. Reflitam sobre todas as questões que vimos e ore muito, como recomenda a benfeitora Joana Vieres. Meu carinho, meu amor. Boa noite.